Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esta celebração. Nos encontramos neste espaço de beleza e espiritualidade, a Igreja de São Francisco de Assis, na zona rural de Divinolândia, interior de São Paulo, para celebrarmos a ação de graças pela mais nova pastoral da Diocese de São João da Boa Vista, a pastoral da ecologia, que surge em nossa igreja no momento em que as questões ambientais tomam conta dos cenários mundiais e do nosso país, e nos clama a refletir, a agir sobre o que nós, cristãos, estamos fazendo para preservar e conservar nossa casa comum. Somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta, com 2 bilhões de pessoas sem acesso à água e 4,5 bilhões de pessoas sem saneamento básico, enquanto investimos em desperdiçar água no nosso dia a dia. Temos pouco mais de 800 milhões de irmãos nossos que passam fome, enquanto 2,5 milhões de toneladas de alimentos são jogados no lixo todo dia. Lançamos na atmosfera milhões de toneladas de monóxido de carbono, contribuindo para o aquecimento global e tornando o nosso ar irrespirável pela fumaça dos carros e das queimadas, sem qualquer preocupação de plantar uma árvore para compensar efeito tão danoso ao meio ambiente. Produzimos diariamente toneladas de lixo que contaminam o solo e as águas, estimulados por um consumo desenfreado de produtos apresentados pela publicidade que entra em nossas casas livremente pelos nossos televisores e celulares. E nem sequer nos damos conta do quanto a reciclagem, a reutilização de determinados produtos podem nos ajudar a viver bem e melhor. É possível imaginar o olhar entristecido de nosso Deus diante de tanto descaso com sua criação. Ele que nos incumbiu de cuidar de tudo aquilo que floresce e alimenta o ciclo da vida no planeta. Celebramos aqui e agora o momento em que a Pastoral Diocesana da Ecologia surge em nossas paróquias, como um convite a nos redimir diante do amor e carinho de Deus por nós, quando nos dá gratuitamente toda a criação. Convidamos você a participar desta pastoral e refletir diariamente conosco o que e como fazer para que a criação não sofra e nem padeça mais em dores de parto. Iniciemos nossa celebração cantando. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos
aqui, só pra louvar ao Senhor. Queremos acolher com muita alegria cada irmão, cada irmã que está presente hoje nessa capela ecológica de São Francisco de Assis, de diversas cidades da nossa diocese, para essa celebração que inaugura, abre portas para essa pastoral tão importante, tão profética na vida da igreja, que é a pastoral da ecologia. Queremos acolher cada irmão e cada irmã que está acompanhando a transmissão dessa celebração pelas mídias da nossa diocese. Que de verdade, com essa celebração, Deus possa abrir no coração de cada pessoa que mora aqui na diocese de São João da Boa Vista, um desejo de cuidar, desejo de proteger, desejo de amar tudo aquilo que Deus criou. Deus criou a vida e nos convida a amar e zelar por essa vida. Por isso, como comunidade, debaixo da proteção do grande Francisco de Assis, homem que tanto amou a natureza, nós queremos juntos celebrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Cântico das Criaturas é uma canção composta por São Francisco de Assis em 1224 e traz em sua letra a gratidão por tudo que Deus criou e viu que era bom. A beleza do cântico está em entender que tudo o que existe mantém-se conosco uma relação fraternal, a ponto de reconhecermos a criação e chamá-la de irmão, irmã, por pertencermos à mesma família e sermos do mesmo Pai. Trouxemos para este altar a terra, a água e alguns dos frutos que a terra dá. Nós vamos cantar o Cântico das Criaturas, composto por São Francisco de Assis, e aqui no altar dessa igreja nós trazemos símbolos que nos linkam, que nos interligam com a nossa diocese. Temos legumes, verduras, frutos da terra, que vieram lá de Tubi, da forania Nossa Senhora das Dores. Temos a água do rio Mogi Guaçu, o maior rio que corta a nossa diocese. Temos a terra aqui de Divinolândia, a cidade que nos acolhe nesse dia para essa celebração. Temos a muda de uma árvore que será plantada aqui no jardim da Igreja Ecológica. E temos também a cápsula do tempo, com o roteiro da celebração, o nome de nosso bispo, o nome de todas as paróquias da nossa diocese, que hoje, simbolicamente, acolhem esse novo dom do Espírito, que é a pastoral da ecologia. Por tudo o que Deus nos dá, por tudo o que nós somos, pela criação, nós queremos louvar, agradecer, cantando com as palavras de São Francisco de Assis. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor, todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas nas criaturas, primeiro sol lá nas alturas, clareia o dia, grande esplendor, radiante imagem de ti, Senhor. Louvado sejas pela irmã Noa, no céu criar-te é obra tua, pelas estrelas claras e belas,
Tu és a fonte do brilho delas. Louvado sejas pelo irmão vento, e pelas nuvens ora é o tempo, e pela chuva que cai no chão, nos dá sustento, Deus da criação. Onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo Te diz amém. Louvado sejas, meu bom Senhor, pela armaria e seu valor, preciosa e casta, humilde e boa, se corre um canto a Ti entoa. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo e seu calor, clareia a noite, o mostrei forte, belo e alegre, bendita sorte. Sejas louvado pela irmã terra, Mãe que sustenta e nos governa, todos os frutos nos dá o pão, com flores ervas sorri o chão. Onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo Te diz amém. Nós podemos nos sentar e agora, como igreja, nós queremos escutar a palavra de Deus. A Pastoral de Ecologia não é uma ONG. A Pastoral de Ecologia é alguém, é um povo eleito pelo Senhor, que escuta a palavra do Senhor e, impelida por essa palavra, decide cuidar daquilo que Deus fez. Por isso nós pedimos que a luz que nós precisamos para exercer o nosso munus, o nosso serviço pastoral na igreja, parta da luz que vem da palavra. Por isso agora nós acolhemos a palavra de Deus. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Leitura de Jeremias, capítulo 31, versículo de 27 a 40. Eis que chegarão dias, oráculo de Javé, em que eu semearei em Israel e Judá semente de homens e sementes de animais, assim como os vigiei para arrancar e arrastar, para demolir, desfazer, maltratar,
Agora vou vigiar para construir e plantar. Oráculo de Javé. Nesses dias, ninguém mais dirá: os pais comerão uva verde e a boca dos filhos ficarão amarrada. Ao contrário, cada um morderá por causa do seu próprio pecado. Quem comeu uva verde sente a boca amarrada. Eis que chegarão dias, oráculo de Javé, em que eu farei uma aliança nova com Israel e Judá. Não será como a aliança que diz com seus antepassados, que fiz com seus antepassados, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Aliança que eles quebraram, embora fosse eu o Senhor deles, oráculo de Javé. A aliança que eu farei com Israel, depois desses dias, é a seguinte, oráculo de Javé. Colocarei minha lei em seu peito e a escreverei em seu coração. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais precisará ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: procure conhecer Javé, porque todos, grandes e pequenos, me reconhecerão. Oráculo de Javé. Pois eu perdoo suas culpas e esqueço seus erros. Assim diz Javé, aqueles que estabelece o sol para iluminar o dia e ordena a lua, as estrelas, para iluminarem a noite, aquele que agita o mar e as ondas rugem. Aquele cujo nome é Javé dos exércitos, quando essas leis falharem diante de mim, oráculo de Javé, então o povo de Israel também deixará de ser diante de mim uma nação para sempre. Assim, diz Javé, quando alguém puder medir o tamanho do céu nas alturas, ou examinar com cuidado os profundos alicerces da terra, só então eu rejeitarei o povo inteiro de Israel, por causa de tudo o que fez, oráculo de Javé. Eis que chegarão dias, oráculo de Javé, em que Jerusalém será reconstruída para Javé, desde a torre de Hananel até a porta do ângulo. A corda de medir será estendida até a colina de Garab, e de lá até Gaoa. Todo o vale dos cadáveres e das cinzas, até o vale do riacho de Cedron, até o ângulo da porta dos cavalos, no lado do oriente. Toda essa área será consagrada a Javé e nunca será arrastada ou destruída. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta ao nosso salmo será: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Todos. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O céu manifesta a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia passa a mensagem para o outro dia, a noite a sussurra para a outra noite. Sem fala e sem palavras, sem que a sua voz seja ouvida, a toda a terra chega o seu eco, aos confins do mundo a sua linguagem. Todos.
Aos céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Aí ele pôs uma tenda para o sol, e este sai, qual esposo do seu quarto, como herói alegre percorrendo o seu caminho. Ele sai de um extremo do céu, e o seu percurso vai até o outro lado. Nada escapa do seu calor. A lei de Javé é perfeita, um descanso para a alma. O testemunho de Javé é firme, a instrução para o ignorante. Os preceitos de Javé são retos, alegria para o coração. Todos. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O mandamento de Javé é transparente, é luz para os olhos. O temor de Javé é puro e estável para sempre. As decisões de Javé são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro refinado. São mais doces que o mel, que vai escorrendo dos favos. Todos. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Com elas também teu servo se esclarece, e observá-las traz grande proveito. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Preserva do orgulho teu servo, para que ele nunca me domine. Deste modo, eu serei íntegro, inocente de uma grande transgressão. Que te agradem as palavras de minha boca, e o meditar do meu coração chegue à tua presença, Javé, minha rocha, meu Redentor. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, nem com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida, e o corpo não vale mais do que a roupa. Olhem os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Quem de vocês pode crescer um só centímetro, à custa de se preocupar com isso? E por que vocês ficam preocupados com a roupa? Olhem como crescem os lírios do campo.
Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, lhes digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é queimada no forno, muito mais Ele fará por vocês, gente de pouca fé. Portanto, não fiquem preocupados dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos é que ficam preocupados com essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe do que vocês precisam. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta a cada dia a própria dificuldade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante? Estamos vivendo um dia histórico na nossa diocese. Veja bem, uma pastoral para a ecologia. Duas palavras, pastoral e ecologia. A palavra pastoral vem da palavra pastor. No Evangelho de São João, Jesus diz, eu sou o bom pastor. E Jesus vai dizer qual é a característica pastoral dele. Eu cuido do meu rebanho. É próprio de Jesus cuidar. É próprio de Deus cuidar. A palavra ecologia, do grego, oikos, a casa. Todos nós estamos inseridos num espaço comum. E quando nós juntamos essas duas palavras, pastoral e ecologia, aqui nós já temos a nossa identidade. Nós agimos em nome de Jesus, o bom pastor, para cuidar. Cuidar do quê? Da nossa casa comum. Essa é a nossa identidade. Somos cuidadores. Essa missão Deus já confia ao povo desde a criação do mundo. Vocês vão dominar sobre a terra. E minha gente, como que essa palavra foi mal entendida? A palavra dominar ficou subentendida como se fosse se apropriar de maneira indevida. E as pessoas, ao interpretarem esse domínio como apropriação, começaram a achar que podiam fazer tudo o que queriam com todas as coisas. O ser humano foi perdendo o senso do cuidado. Pecado é toda vez que nós temos a nossa visão turva para o cuidado. Quando é que eu estou no pecado? Quando eu perco a capacidade de cuidar. Cuidar do meu corpo, da minha saúde, do meu organismo. E então, eu começo a colocar no meu corpo tudo aquilo que não constrói a minha saúde. Alimentos inadequados, bebidas inadequadas. Deixo de usar o meu corpo para o exercício saudável dele. O pecado também não deixa a gente cuidar do outro. E na sociedade secularizada que nós estamos cometendo uma inversão muito grande de valores.
nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Isso é um pecado ecológico. É um pecado contra o cuidado. Eu amo o meu carro e uso as pessoas. Eu amo a casa que eu moro e eu uso as pessoas. Não. Deus não nos criou para amarmos as coisas e usarmos as pessoas. Deus nos criou para o cuidado. E o pecado, ele também se estende para a criação. Tudo o que existe, nós cantávamos agora há pouco, a bela poesia de Francisco de Assis. Tudo o que existe está interligado conosco. A terra, ela não é uma ferramenta para nós usarmos indevidamente. A terra é a nossa mãe. Ela produz aquilo que nos alimenta. A água dos rios, dos riachos, das fontes, não foram criadas para serem usadas indevidamente. É ela que sacia a nossa sede. Os pássaros do céu não existem para nós os aprisionarmos nas gaiolas, mas com o som dos seus cânticos trazem alegria ao nosso ouvido. O verde das matas, o colorido das flores, não são só para nós cortarmos e colocarmos num vaso, como se fosse um enfeite. Mas a beleza de tudo isso deve encantar os nossos olhos. Pecado é parar de cuidar. Paro de cuidar de mim, paro de cuidar de quem Deus coloca perto de mim, paro de cuidar da natureza. O Papa Bento XVI fala: é importante retomarmos uma ecologia integral. Integral. Porque nós ainda temos uma visão muito medíocre de ecologia. A natureza está aqui embaixo e eu, o ser humano, estou aqui em cima. Como se nós fôssemos o grande provedor. Enquanto nós estivermos aqui em cima cuidando, a natureza vive. E não é assim. Bento XVI fala: tudo está integrado. Porque quando essa natureza que alguns colocam aqui embaixo parar de funcionar, nós também paramos de funcionar. Estamos interligados. Estamos interligados. Alguns dizem assim, alguns que têm até um preconceito com os movimentos ecológicos, e até com essa pastoral que está nascendo. O que a igreja está se metendo em cuidar de natureza, de passarinho, de árvore? Não, nós não estamos nos metendo em fazer isso. O nosso papel aqui, eu dizia no começo, não é uma ONG que vai preservar uma determinada espécie de pássaros. Não. Nós estamos aqui fazendo algo muito mais profético. Nós estamos recordando o para que nós existimos. Para que nós existimos? Nós existimos para cuidar. A grande doença do ser humano é deixar de cuidar. A missão da igreja é nos recordar isso todos os dias. Precisamos lembrar que nós somos cuidadores. Cuidadores. Não é por acaso que a primeira leitura que nós ouvimos é do profeta Isaías. É um texto de um profeta. E nós sabemos qual é a missão do profeta. Anunciar a justiça, mas denunciar as injustiças. E por que nós denunciamos as injustiças? Para premiar os bons e destruir os maus? Não. Nós denunciamos a injustiça porque nós não queremos que o mal atinja ninguém. Ninguém. Nenhum ser humano. Nenhuma criatura. Desde uma formiga até uma rosa não é merecedor do mal. Nenhuma criatura.
é merecedora do mal. A pastoral surge como uma vocação profética, porque nós aqui temos uma convicção que ninguém é merecedor do mal. E porque ninguém é merecedor do mal, cuidamos e cuidamos. O profeta Jeremias falava de plantar sementes. E as sementes que nós queremos plantar como pastoral da ecologia é essa. A semente da capacidade de cuidar. Eu acredito profundamente que nenhum ser humano nasce mal, nasce corrompido. Eu gosto sempre de lembrar isso. Hitler foi só um bebezinho, inocente, indefeso, que mamava no seio da sua mãe. O Papa Francisco, que nós temos como um homem bom, também foi só um bebezinho, inocente, que mamava no seio da sua mãe. O que faz um se tornar uma coisa e o que faz outro se tornar outra coisa? Em algum momento faltou cuidado. E quando falta cuidado, minha gente, até nós que estamos aqui nessa igreja hoje, podemos nos tornar monstros, destruidores. Mas, padre, eu nunca faria grandes atrocidades. E não precisamos. A monstruosidade em nós vai se mostrando nas pequenas coisas. Naquela água que eu deixo correndo na torneira da minha casa, sem me lembrar que no agreste do Nordeste brasileiro tem senhoras de 70, 80 anos de idade que caminham quilômetros para buscar um balde de água. Sou monstruoso quando desfaço de metade do prato da comida que eu não comi na hora do almoço, enquanto a cada 30 segundos, centenas de crianças morrem de fome na África. A monstruosidade se dá em mim naquele quantidade enorme de lixos que eu produzo e que depois vai se tornar algo tóxico, que contamina a terra, que contamina as pessoas, que contamina os animais. Nós não precisamos construir campos de concentração para sermos chamados de monstros. Nós fazemos isso nos pequenos comportamentos. Se é assim, se é nos pequenos comportamentos que nós podemos fazer o mal, então também é nos pequenos comportamentos que nós podemos fazer o bem. O nosso Deus é o Deus da simplicidade. Nasceu pequenino numa manjedoura. Morreu desprovido das suas vestes na cruz. Esse Deus, que nós chamamos de Jesus de Nazaré, que agora há pouco nos falava no Evangelho. Olhai os lírios do campo. Olhai os passarinhos do céu. A primeira característica de quem não cuida é que nós vamos perdendo a capacidade de olhar. Quando eu vou ficando cruel e vou perdendo em mim a capacidade de cuidar, eu paro de olhar. Eu olho para essa planta, não vejo beleza nenhuma. Eu escuto essa água aqui do fundo da capela correndo e não escuto beleza nessa melodia. Nosso Senhor hoje está nos cuidando, está nos chamando a nos apequenarmos, a nos tornarmos pequenos. Só quando nós nos tornarmos pequenos, com os nossos pequenos gestos de cuidado, é que nós vamos aprender a olhar, a ouvir, a cheirar, a saborear tudo o que Ele criou. Tudo o que Ele criou. Essa pastoral não é uma pastoral romântica.
Se alguém que está nos acompanhando agora pelas mídias pensa que nós, como igreja, estamos aqui falando de um romantismo, queria te dizer, meu irmão, minha irmã, é um ledo engano. Nós não estamos fazendo nada romântico aqui. Nós estamos fazendo duas coisas. Estamos recordando para o que nós fomos feitos, para cuidar. Somos imagem e semelhança de Deus, um Deus que cuida sempre. Então, somos imagem dele aqui na terra, cuidando. E a nossa pastoral quer ser uma voz profética. Onde existir monstruosidade, nós somos chamados a sermos profetas, anunciadores da justiça. Nós não nos preocupamos com o dia de amanhã, como dizia o Evangelho, mas nós já nos preocupamos com o dia de hoje. Dá a impressão que esse Evangelho quase é uma contradição, que nós estamos aqui cuidando para o amanhã. Não, nós estamos nos preocupando com o hoje, porque se o hoje não for bem cuidado, nem precisamos nos preocupar com o amanhã, porque ele nem vai existir. Nós precisamos cuidar do hoje para que o amanhã exista. Então somos profetas. Se pudéssemos criar um ritual litúrgico na igreja hoje, para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que estão fazendo nascer a pastoral da ecologia na nossa diocese, deveria ser um rito muito parecido com os sacramentos. Quando se unge com o óleo do crisma. Na Bíblia, se ungiam os reis, os sacerdotes e os profetas. Aqui nós temos um grupo de profetas. Se nós pudéssemos criar uma liturgia, deveria ser uma liturgia de unção. Unção. Aqui, com essa palavra que nós estamos celebrando, os profetas estão sendo ungidos. Ungidos para quê? Para cuidar, mas também para denunciar todas as injustiças que machucam aquilo que Deus criou. Se nós machucamos o que Deus criou, machucamos o próprio Deus. Machucamos nós mesmos. Machucamo-nos uns aos outros. Sarar as feridas. Essa é a missão da pastoral de ecologia. Sarar as feridas. Sarar todas as feridas. Para concluir essa nossa meditação, não poderíamos fazer de uma maneira diferente, senão com uma canção. Canção essa muito querida do Papa Francisco. O Papa Francisco convocou um sínodo para a Amazônia, lá em Roma. E lá tinha gente de toda a região amazônica, brasileira e dos outros países. E uma das canções que marcou o sínodo, tão querido pelo Papa Francisco, foi essa que nós vamos cantar agora. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. A missão da pastoral da ecologia é essa: despertar a memória do povo de Deus para perceber que tudo está interligado. Com essa canção, nós queremos consagrar a Deus a pastoral da ecologia. Com essa canção, eu gostaria que cada irmão que está abraçando essa pastoral hoje se sinta ungido. Essa canção quer ser um derramamento do Espírito Santo, um momento de unção. Estamos sendo ungidos para sermos profetas de um novo tempo, que é o tempo do cuidado. Com o nosso coração em Deus, com a nossa voz em Deus, com o nosso pensamento em Deus, nós cantamos juntos. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. O cuidado com as flores do jardim,
com as matas, os rios, mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres opção preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda a corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões. Os saberes da ciência, da política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo teu, pela nossa ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Podemos nos sentar. Gostaria de convidar neste momento o nosso irmão Cláudio. Ele é engenheiro florestal. Ele não só acredita na natureza, no cuidado da casa comum, mas o ganha-pão dele é esse, cuidando das coisas. Como muitos irmãos que estão aqui e estão ligados diretamente à cultura do cuidado. Quero pedir a esse nosso irmão que apresente a nossa diocese nesse momento, pois nós estamos gravando este momento aqui nessa capela e que agora está sendo transmitido para todos os que assistem nesse momento. Esse irmão quer apresentar para nós o que é essa pastoral. Mas essa apresentação não é só para nós assistirmos-a de modo passivo, mas é para que você que está escutando essa mensagem agora, lá no teu coração, escute a voz do Senhor te dizendo: e você, meu irmão, e você, minha irmã, o que você pode fazer pela nossa casa comum? Aqui não é uma apresentação, aqui é um momento vocacional. A Pastoral da Ecologia quer despertar vocações de cuidadores
na Diocese de São João da Boa Vista. Meus irmãos, minhas irmãs, primeiro, para mim é um momento muito emocionante e feliz, porque, como o padre disse, a natureza, ela está na minha vida desde criança, né? A percepção com a natureza e o meu trabalho do dia a dia, né? Então, para mim, isso é um momento muito especial. Antes de falar da pastoral em si, eu acho que vocês têm acompanhado nas mídias sociais, na televisão, a situação que o nosso planeta está vivendo. Vários movimentos dizem, nós não temos uma opção B, nós não temos um planeta B. É esse planeta que nós vivemos. E se nós não cuidarmos deste planeta, não teremos outro. Então, eu tenho plena consciência de que nós estamos caminhando rumo a uma destruição completa da humanidade. Eu me preocupo muito com os meus filhos, qual o planeta que eles estão recebendo. E a minha maior preocupação é que o dia a dia que está passando, que está todos os dias, né? Eu percebo que as ações práticas e efetivas que estão acontecendo não é em favor da nossa casa comum, mas sim em sentido a uma destruição. Então, a importância desse momento hoje, porque traz para dentro da igreja, para dentro da nossa diocese, o tema da ecologia. Isso é importantíssimo, porque se cada um que participa da nossa diocese internalizar o cuidado com a nossa casa comum, o resultado, no nosso pedaço que cuidamos, nesta diocese, será espetacular. Mas para isso precisamos de consciência. Então, a pastoral ela vem nesse sentido, no sentido de levar a consciência para aqueles que ainda não os têm, para aqueles que não têm consciência ainda. Porque, como o padre disse, né, nós somos monstruosos quando fazemos as pequenas coisas, mas nós temos consciência das pequenas coisas que fazemos? Então, essa pastoral ela vem nessa direção, no sentido de dar a todos, não só da nossa diocese, mas principalmente da nossa diocese, esta consciência do que é pertencer ao meio ambiente, que não está longe de nós. Somos nós fazemos parte. Nos últimos 30 anos, nós perdemos 15% da água doce do mundo. Nos últimos 25 anos, nós perdemos 50 milhões de hectares de vegetação na Terra. Esses dados, eles são alarmantes, preocupantes. A Amazônia, ela está num ritmo de degradação que, se não for revertido, não tem mais volta. A situação a posição ecológica da Amazônia, que faz, inclusive, trazer a chuva aqui para o Sudeste, se ela for destruída, isso aqui, o Sudeste inteiro, vira um deserto. Então, a importância de cuidarmos disso. Preocupado com isso, em 2015, o Papa Francisco fez a encíclica chamada Laudato Si. É uma encíclica que, pela primeira vez, a Igreja toma o tema da natureza no nosso mundo moderno, né? Isto, então, começa, o tema, né, da ecologia começa a permear a Igreja e chega agora em nossa diocese. O que nós temos que fazer, meus irmãos, são 2 passos. Primeiro é conscientizar. Conscientizar, conscientizar, conscientizar e conscientizar. E depois agir. O nosso planeta ele está doente, então o que ele precisa de ação. Não são de palavras. As palavras servem para conscientizar, mas o que o planeta precisa são de ações efetivas. Ações do nosso dia a dia. A nossa pastoral da ecologia, ela nasceu de um chamado, esse chamado que vem lá de 2015, que entra na nossa diocese. O padre Luiz Fernando fez um chamado, algumas pessoas, nós aqui, que estão aqui reunidos aqui fisicamente, nos encontramos já
3 vezes, e esse aqui é o fruto. Então, o fruto hoje é um momento histórico e traz para a gente também a nossa missão. Então, eu vou ler aqui a nossa missão. A nossa missão é despertar a memória do povo de Deus para perceber que tudo está interligado. Essa é a nossa missão. E a palavra aqui vem despertar. Despertar significa que estamos dormindo. Dormindo significa tudo está acontecendo à nossa volta e nós não estamos percebendo. Então precisamos despertar. Como que nós vamos fazer isso, né? Então os nossos objetivos, nessas nossas reuniões, nós discutimos bastante e a lei da conscientização, né? Então os nossos objetivos têm que ser práticos. Então, um dos objetivos é promover a reflexão da ecologia integral nas paróquias da nossa diocese. Pautadas em ações práticas e efetivas para transformar o comportamento humano em benefício da nossa casa comum. Um outro objetivo, evangelizar e acompanhar as pessoas e as comunidades envolvidas e comprometidas com o cuidado da casa comum. Desenvolver processos de sensibilização, compreensão, formação, transformação, na visão da ecologia integral da encíclica Laudato Si. Divulgar e refletir a encíclica Laudato Si. Orientar as atividades inspiradas na proposta da ecologia integral. Suscitar atitudes proativas em relação à defesa da vida do planeta. Cuidado dos bens públicos comuns, a nossa água, o nosso clima, a nossa energia elétrica, o nosso consumo consciente, por aí vai. Promover a sensibilidade para com a proteção e preservação dos nossos biomas naturais. Estamos aqui, no bioma da Mata Atlântica, precisamos preservar a Mata Atlântica e outros biomas. E a biodiversidade, cuidados com o bem-estar dos animais. Viver e testemunhar uma espiritualidade mística e cuidado com a criação. Então, meus irmãos, essa é a nossa missão e a maneira como nós vamos desenvolver esses objetivos, ela vem do que nós vamos fazer daqui para frente. Então, inicialmente nós nos reunimos aqui e as pessoas que fazem parte, inicialmente, foi um grupo de 15 pessoas que nos encontramos, mas isso não pode ficar restrito a 15 pessoas. Daqui para frente é que começa uma grande jornada, que é a jornada de transformação. Primeiro, na nossa casa, na nossa paróquia, na nossa diocese. Isso, com certeza, faz a diferença para nós, para a minha família, para a sua família e para o mundo. Precisamos fazer a nossa parte. Então, agora começa uma grande caminhada, que é a caminhada de desenvolver ações, conscientização, ações para efetivamente transformarmos o nosso planeta, a nossa casa comum. Muito obrigado. Para a nossa diocese conhecer, a pastoral não é uma realidade anônima, não é de massa. A pastoral é feita de rosto, de pessoas, de vida, de história. Então eu quero convidar aqui na frente do altar todos os irmãos que já deram o sim para a pastoral da ecologia. Que essa nossa gravação vai ser assistida por toda a nossa diocese. Que as pessoas possam conhecer. Não estamos todos aqui, alguns irmãos e irmãs, nesse momento que nós estamos celebrando, não puderam estar, mas hoje nós temos um grupo de pessoas. São vidas, são nomes, são rostos que deram sim a essa pastoral. E com o nosso olhar, com o nosso rosto, com a nossa vida, nós queremos provocar vocês que estão acompanhando esse momento celebrativo, para que na sua paróquia,
na sua região, no seu bairro, conversando com o seu padre, com as lideranças da vossa paróquia, por que não começar também na vossa paróquia um grupo de reflexão sobre ecologia? Aos poucos, com a ajuda nossa, da equipe diocesana, você também pode plantar essa semente aí onde você mora. Com essas pessoas, hoje está nascendo a Pastoral da Ecologia. Deus seja bendito, Deus seja louvado por isso, com as bênçãos de Francisco de Assis, que nós possamos ser fiéis à nossa missão. E nós queremos, já que é um momento de nascimento, acolher isso com a nossa festa, com a nossa calorosa salva de palmas. Viva a nossa Pastoral da Ecologia! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva a nossa casa comum! Viva! Muito bem. Em nome do nosso bispo diocesano, na qualidade de seu vigário, de coordenador diocesano de pastoral, quero agradecer o sim de cada um por esse momento histórico, profético, novo que a nossa diocese está vivendo. Muito obrigado a cada um, a cada uma, pelo sim. E vocês sintam-se mais uma vez provocados para darem esse passo. Podemos voltar para o nosso lugar, nós vamos tomar nas mãos o roteiro da nossa celebração e, como o Cláudio nos apresentou, esse marco referencial, que é a encíclica Laudato Si, com palavras da encíclica Laudato Si, nós queremos transformar em prece aquilo que o Papa Francisco pensa, reza no seu texto magisterial. A irmã Terra clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. A violência que está no coração humano, ferido pelo pecado. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Rezemos. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz vários frutos com flores coloridas e verduras. O irmão A sofre com a poluição que afeta diariamente as pessoas. A exposição aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos sobre a saúde, particularmente dos mais pobres, e provocam milhões de mortes. A poluição do ar que causa pelos transportes, pela fumaça das indústrias, pela exploração pecuária, pelas queimadas, faz gemer de dor esse bem precioso que é a vida. Todos, louvado sejas, meu Senhor, pelo nosso irmão, o ar, que nos destes como sopro de vida e também como último suspiro nesta terra. A irmã água, que sendo potável e limpa e pura na natureza, é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. Essa irmã corre livre pela terra e cai abençoado do céu, ameaçada pela ganância humana que a explora para a nossa sobrevivência, deixando-a suja, contaminada e portadora de muitas doenças
que nos afetam na escassez e na saúde. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a água, que nos destes para alimentar a vida em todas as suas faces, e se tornou dos símbolos de nossa adesão pela Igreja e ao Cristo. As irmãs florestas se elevam imponentes ao céu, num gesto de gratuidade por existirem. Circundam o planeta nas mais diversas qualidades e alimentam o clima da terra com o frescor de sua transpiração e nos oferece seus frutos como alimento. São ameaçadas pelo desenvolvimento e progresso e derrubadas pelo barulho ensurdecedor das motosserras, numa dor silenciosa, registradas pelas lágrimas de suas seivas, que escorrem e se misturam ao solo. Louvado sejas, meu Senhor, pelas nossas irmãs, as florestas, que nos apresentastes logo no início da criação, e deste como primeiro alimento, e que sua majestade no ambiente nos acolhe com sua sombra e proteção. Os irmãos animais manifestam sua liberdade no ciclo da vida e na dinâmica ecológica. Fazem florescer na natureza seu canto, suas cores e plumagens, embelezando a paisagem e a ela se misturando num grande exemplo de solidariedade e partilha. São irmãos vulneráveis aos maus tratos, à caça predatória, ao aprisionamento, tolhidos de sua liberdade e retidão. Todos. Louvado sejas, meu Senhor, pelos nossos irmãos, os animais, que nos deste como companheiros e colaboradores no trabalho, e também como alimento, que nos fizestes como responsáveis pelo seu zelo e cuidado. Convido todos nós a nos voltarmos para a imagem de São Francisco de Assis, patrono da ecologia, ele que se relacionava com toda a criação, chamando-a de irmão, de irmã, como nós cantávamos agora há pouco, que ele interceda por essa nossa pastoral que está nascendo. Hoje nessa igreja a ele dedicada, nós queremos pedir que ele seja o nosso amigo do céu, que conosco ele nos ajude a cuidar da nossa casa comum. Juntos, rezemos a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. São Francisco de Assis,
rogai por nós. Podemos nos sentar uma última vez, estamos chegando ao fim da celebração. Quero convidar o Márcio e também a Tine para vir aqui, para explicar os nossos 2 últimos sinais dessa celebração, que será a plantação de uma árvore e também uma dança circular. O sinal que isso representa para nós, também como 2 gestos simbólicos que nos ajudam a tomarmos consciência daquilo que está nascendo aqui hoje. Depois, na transmissão, vocês também verão a gravação da plantação da árvore, da dança circular, mas agora, nesse momento, nós já tomamos assim um pouco de consciência do simbolismo. Vamos acompanhar. Há alguns meses atrás, nós nos reuníamos para preparar e dar os primeiros passos da Pastoral da Ecologia. E hoje ela nasce com um gesto de muita gratidão e com símbolos que vão se eternizar aí nas nossas paróquias. Então nós trouxemos para plantar aqui nesse espaço da Igreja de São Francisco de Assis, aqui em Divinolândia, no interior de São Paulo, onde nós escolhemos que é um espaço de local de peregrinação. Nós vamos plantar uma muda de uma árvore nativa, o ipê, e é um ipê branco. É uma árvore muito resistente, é uma árvore que sofre muito com os períodos de seca. E é uma árvore que, ao primeiro sinal de chuva, com pouca água, ela floresce. Isso faz a gente se lembrar um pouco do que nós ouvimos na homilia do Padre Luiz Fernando. Com pouca coisa, a gente consegue transformar. E ele nos dá as flores brancas. E esse simbolismo tem uma relação com a oração de São Francisco. Fazei-nos instrumentos da vossa paz. Trouxemos um pouco de água do rio Mogi Guaçu, o maior rio da nossa diocese, um rio que sofre com a falta de vegetação nas suas margens, com a poluição, que precisa ser cuidado por todos nós e que alimenta a sede das nossas populações aqui. Essa água vai ser, junto com a muda de ipê, vai ser colocada numa cova que foi preparada aqui no espaço. E vamos colocar um pouco da terra de Divinolândia, a cidade que acolheu a pastoral da ecologia. Então, esses 3 elementos, né, floresta, água e terra, eles se consolidam e nos dão a força que nós precisamos para caminhar, né, com essa pastoral. Juntos, nós trouxemos uma cápsula do templo para deixar marcado esse momento de nascimento da nossa pastoral da ecologia, como um símbolo de ser uma semente. Ela vai ser plantada junto com o ipê branco. Dentro dela estão o nome de todas as nossas paróquias da diocese, o nome de todos os nossos padres, o nome do nosso bispo, sendo um convite para que a nossa diocese, as nossas paróquias, fomentem e estimulem a criação da pastoral da ecologia como um momento de reflexão, de conscientização e de ação comunitária para cuidar da nossa casa comum. Junto dela tem o primeiro documento que nós recebemos para sermos pastoral da ecologia, que foi uma carta escrita pelo Padre Luiz Fernando, que nos convidou dizendo da importância de se ter uma pastoral com essas características. E junto dela, o roteiro da primeira celebração, que vai receber a assinatura de todos depois no final, e a gente vai então enterrar tudo isso e sob ela plantar a nossa muda de ipê. Todo um simbolismo para marcar o quanto é importante o cuidado com a casa comum. Veio a ideia de, depois dessa celebração,
né, fazer uma dança circular sagrada, que também é uma forma muito bonita de oração. Vai ser uma música cantada numa língua estrangeira, né? Nós estamos aqui no Brasil, né? Mas fazemos parte, está tudo interligado, né? Toda a natureza, todo o planeta, né? Uma língua, eu nem sei de onde é, imagino da Indonésia, Emalama, e que diz: cuida da terra sagrada, cuide bem da terra sagrada. Sim, é um lugar sagrado de fato. Depois vai para o inglês e fala da terra, do céu, o ar, do mar, a água e as pedras batendo, que traz o fogo. E termina assim, vai rodando com a frase, com a solicitação: preserve a sacralidade da terra. Então, é um convite e um compromisso, né, da nossa pastoral e dos todos os pastorais que a gente espera que venham a nascer na diocese, de cuidar da sacralidade da criação, de redescobrir que aquilo sai cada dia das mãos de Deus, a vida, a ceifa, a nossa respiração nos é dada cada dia, né? É mantido tudo vivo. E que nossas ações podem contribuir para que a vida possa fluir, que tudo possa ser, toda a beleza da natureza, né? O que existe, possa ser preservada e que nós podemos fazer muitas ações para onde que esteja destruída, que nós, né, colaboramos de novo para renovar a criação. E a dança circular sagrada é muito linda, né, para fomentar a fraternidade entre as pessoas, né? Então, esse de mãos dadas, vamos todos passar aqui no álcool para que nós podemos fazer a dança de mãos dadas mesmo, tá? Então, vamos tentar, nós vamos ensaiar, né? Pequeno curto ensaio, já vamos fazer a dança. Estamos todos convidados e o sol apareceu, né? Estava um pouco friozinho aqui, né? Então, agradeço um convite. Até o sol veio dançar conosco. O irmão Sol. Nós vamos agora colocar sobre a pedra do altar a folha que nós vamos assinar como esse momento histórico. No altar só se assinam as profissões religiosas. Não sei se vocês sabiam disso. O único documento que pode ser assinado no altar é quando as religiosas fazem o voto de pobreza, de castidade e de obediência, consagrando-se a uma causa que é a vida consagrada. Mas hoje nós vamos pedir licença para que nós também coloquemos no altar do Senhor a nossa consagração, o nosso compromisso com a casa comum. Enquanto nós cantamos, nós fazemos esse gesto bonito de nos consagrarmos a Deus por meio do cuidado com a sacralidade da criação. Cantemos. Tudo está interligado
como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres opção preferencial. Tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde e educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda a corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas e religiões. Os saberes da ciência, da política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Tudo está interligado. Eu gostaria de convidar uma criança para vir assinar, porque tudo que nós estamos fazendo aqui é para vocês depois no futuro. Venham as crianças também assinar, enquanto nós cantamos, tudo está interligado. Tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões. Os saberes da ciência, da política,
da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. A oração que nos faz um é a oração do Pai Nosso. Não dizemos Pai meu, meu carro, minha casa, meu dinheiro. Dizemos Pai Nosso. Irmãos, é com essa oração que nós queremos concluir a nossa liturgia. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado ao Padre João Paulo Espanholo, ao Padre Marcos Campanhari, à irmã Hilda e à paróquia de Divinolândia, que muito gentilmente nos acolheu nessa capela hoje, no espaço, com um café. Muito obrigado aos irmãos do Ministério de Canto. Passamos os cantos na última gota que vocês ensaiaram com tanto carinho. Muito obrigado. Obrigado ao Igor, ao Mateus, 2 jovens que levantaram cedinho hoje, vieram lá de Mogi Guaçu, da paróquia São Pedro Pescador, para nos ajudar. Eles estão atrás das câmeras. Muito obrigado, né? Gratidão. Gratidão também a cada irmão e irmã que está aqui presente. Gratidão ao nosso bispo, nós estamos em comunhão com ele, vivendo este momento. Obrigado, Dom Vilar, pelo apoio que o Senhor nos dá. Como sucessor dos apóstolos, nos confirma na fé dos apóstolos para vivermos esse momento, que seja de fato um momento histórico para a nossa igreja diocesana. Nós vamos dar a bênção e depois nós vamos sair em procissão, levando os símbolos que serão plantados também. Depois vamos concluir com a dança circular, agradecendo a Deus por esse momento histórico que estamos vivendo. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Francisco de Assis, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Já é tempo de amar, de ver a fé crescer e deixar brotar a paz no coração. Todos querem ter amor
mas precisam descobrir que o amor está presente em cada irmão. A água por último. Então, Tem a cápsula, Luciano? Tudo é cápsula. Chegou até mesmo para puxar um pouco da... Limpa também as crianças, né? Vem cá ajudar a gente. Tá bom. Tá bom? Por mais. Não, pode pôr mais do outro lado. Pega em terra e põe lá. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Viva a nossa pastoral! Viva! Viva o planeta Terra! Viva! Sem ele, nós não. Pois é. Cheios de simbolismo essa celebração, muito linda, gostei demais. Obrigado aí por participar com vocês desse momento. Não é mesmo? Assim se alimentaram, né? Se sustentaram com essa terra. E aí ficou claro que nós passamos e a terra fica. E que que ninguém é proprietário da terra, só podemos ser cuidadores. Então, assim, esta pedra é assim, a pedra mais preciosa, né? O bem
tudo e eles não, assim, não tinham mais como sobreviver e tiveram que sair da mata, né? E então, né, eles também precisavam aprender como se sustentar. Aí eles viram essa pedra lá em casa e como eles mesmos tinham usado essa ferramenta, né, até poucos anos antes, né, então levaram e colocaram o carro. Né? Então, é um grande símbolo de que muitas gerações depois de nós ainda da Terra, do planeta, a necessidade de cuidar para as próximas gerações. Nós recebemos em muitas gerações anteriores.
sea and storm, hold this land in sacredness. Earth and sky, sea and storm, hold this land in sacredness. Lindo demais, gente. Muito obrigado. Nossa, Padre, pelo convite. Nesse início, a gente possa fazer jus se sempre pensar. Obrigado a todos, viu? Vamos num abraço coletivo. Eu acho. Viva pastoral! Viva todos nós, né? Lembrando daquelas que não puderam estar presentes, a gostaria de estar aqui, né? Que o Senhor nos ajude a cuidarmos daquilo que o Senhor confiou para nós. Amém. E viva o Padre Luiz Fernando também! Eu acho que a gente fica aqui e tira uma foto, você tira. Nossa. O nosso irmão do Projac aqui nos ajuda.